Querido professor da Atitude, deixe-me gravar esse vídeo então para tratar com você desta lição. O título da lição é A Visão das Trombetas. Para você compreender esta lição, querido professor, querido aluno também, né? Você deve ter em mente as questões estruturais que eu já tenho tratado com você em algumas lições. A ideia de que os selos eles se desenvolvem até o capítulo 11. Então são 7 selos, mas dentro do 7º selo, o que João vê? 7 trombetas. Então as 7 trombetas são desdobramentos do 7º selo. Isso é para você ter uma ideia da estrutura. Então são 7 selos, o 7º selo é 7 trombetas. Então a revelação dos selos se completa nas trombetas. As trombetas estão aí para fechar a revelação dos selos. Um outro elemento é que os selos começam com os sinais proféticos, os 4 cavaleiros apocalípticos, passam pelo 5º selo, que é uma descrição simbólica da grande tribulação, e aí aparece o 6º selo, que dá origem aí à intervenção final de Deus na forma dos cataclismos escatológicos, como já mencionei para você. Este 6º selo não termina, ou seja, o conteúdo dele não termina ali no 6º selo. Ele continua no 7º amplamente, ele é longamente descrito, ele é detalhadamente descrito por meio das 7 trombetas. Então as 7 trombetas são prolongamentos do 6º selo. E aí no que nós encontramos é uma forma de descrição simbólica do juízo de Deus sobre a humanidade impenitente. Há nas trombetas uma série de menções aí ao Êxodo. É como se fosse uma releitura do Êxodo, as 7 trombetas. Tá? Então, esta é a imagem que eu preciso que você tenha em mente. Já dizia para você que entre o 6º selo e o 7º selo, nós temos um parêntese, lá o capítulo 7, a descrição dos filhos de Deus, né? A lição passada. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, temos outro parêntese. E este parêntese agora é um pouco maior, né? Entre o 6º e o 7º elemento da série, um parêntese. E o parêntese entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta é formado por 3 elementos. Em um dos elementos, o templo é medido. Em outro, em uma outra cena, João come um livro. E a terceira cena é a cena das 2 testemunhas. Então, o que significam estes elementos? Vamos dizer o seguinte: a cena da medição do templo é uma maneira do Apocalipse descrever o fim do templo histórico e, agora, a descrição de um novo templo, que é o povo de Deus. A cena do profeta comendo o livro, me parece ser, né, segundo alguns estudiosos que eu acompanho, me parece ser aí uma descrição simbólica da vocação de João. João aqui descreve sua vocação. Comer um livro é uma cena profética que aparece no Antigo Testamento. Tem a ver com Deus chamar alguém para ministrar a palavra dele. Palavras essas que nem sempre são boas para as pessoas que ouvem, porque são palavras de juízo, são palavras de ameaças divinas, né, por causa do pecado e da transgressão. A cena seguinte, a cena das 2 testemunhas, também é uma cena muito disputada. Os autores discutem vários elementos aqui da cena das 2 testemunhas, e eu gosto de olhar para esta cena e entendê-la que ela parece ser uma referência a eventos no Apocalipse que estão mais à frente. Esses eventos estão lá no capítulo 13 do Apocalipse. Porque os eventos do parêntese não estão na ordem, na forma de pragas escatológicas. Então tem as pragas escatológicas, de repente tem um parêntese. Então não são eventos das pragas escatológicas. O profeta comeu o livro, as 2 testemunhas, a medição do templo, são cenas que estão aqui na forma de parêntese. O lugar dessas cenas não é historicamente aqui. Escatologicamente, este não é o lugar destas cenas, é em outro lugar. A vocação de João aconteceu antes. No iniciozinho do livro, por exemplo, ele fala da sua vocação no capítulo 1. E a cena das 2 testemunhas vai acontecer à frente, lá no capítulo 13. É a cena das 2 bestas que se levantam para perseguir o povo de Deus. Então, o momento em que as 2 testemunhas são martirizadas, esse momento em que elas são martirizadas pela besta, na verdade é uma antecipação de um evento que vai acontecer lá no capítulo 13. No
capítulo 13, duas bestas perseguem o povo de Deus, porque o povo de Deus não faz aliança com as bestas são instrumentos diabólicos, consequentemente elas têm ódio do povo de Deus. E é isso que nós vemos aqui na cena das duas testemunhas. É uma descrição também simbólica da perseguição ao povo de Deus durante a história e no fim dos tempos. O povo de Deus é perseguido por agentes diabólicos que não gostam, não têm prazer na pregação e na existência do povo de Deus. Durante toda a história, o povo do Senhor é perseguido e no final dos tempos essa perseguição se intensificará. Tá? Então esta é a leitura que eu faço aqui das duas testemunhas. E por fim, a sétima trombeta é tocada, e quando a sétima trombeta é tocada, o que nós vemos é o reino de Deus se consumando na história. E consumar aqui é sinal de se completar. O reino de Deus se realiza. Finalmente a história vê o reino de Deus. O governo de Cristo é o governo sobre toda a humanidade, sobre todos os povos. O Senhor reina. E é isso que descreve a sétima trombeta. Então eu vou terminar esse vídeo aqui fazendo referência para você a lição em foco. Lá no finalzinho, lição em foco, não, perdão, a sessão para tomar uma atitude, em que eu pergunto aqui se você anseia pela volta de Jesus. É uma pergunta que você tem que se fazer. É preciso lembrar de se fazer essa pergunta todo dia. Ansiar pela volta de Jesus é uma obrigação do crente. O crente não pode se acostumar demais com a história a ponto de negligenciar a volta de Jesus. Compete a nós manter aceso em nossos corações o interesse, manter acesa a chama, a vontade de ver o Senhor voltar. E quando o Senhor voltar, estes eventos aqui, descritos nas trombetas, se darão efetivamente. Nós vamos parar por aqui, eu vejo você na próxima, até lá, se Deus quiser.